Minha gente, a polícia foi rápida aí nesse caso, né? Porque a gente sabe que toda investigação leva um certo tempo. E a história aconteceu há um mês. Um homem tentou matar um desafeto. Era essa a informação que se tinha. Com o desenrolar, se entendeu que a motivação deste homem para tentar matar foi ciúme. E a companheira, ao vivo, Vinícius Mecenas, está aqui com a gente, e a companheira dele teve até uma atitude que salvou a vida deste outro homem, né? Porque a história podia ter um desenrolar pior, Vinícius. Conta pra gente, por favor, o que aconteceu. Boa noite. Olá mais uma vez, Mariana. Olha, isso aí aconteceu lá no município de Itapuranga, na zona rural lá do município de Itapuranga, que fica no povoado Tapera. Como você mesmo adiantou, o crime não aconteceu agora, foi há cerca de mais de um mês, na verdade. Mas a prisão aconteceu nessa segunda-feira, feriado aqui em Aracaju, lá mesmo na zona rural da cidade. As informações que chegaram até a nossa central de jornalismo aqui na TV Atalaia é que esse homem foi preso por tentativa de homicídio contra uma outra pessoa, um outro homem, propriamente dito. E a gente começou esse processo de apuração, a entender quem seria esse desafeto dele. E pasmem, nós descobrimos que ele disse que estava com ciúmes da companheira, porque ela estava com um caso amoroso com essa outra pessoa, que nada mais é do que o próprio pai. Então, a partir disso, ele começou uma série de xingamentos, de agressões verbais, partiu para cima do pai também, como você também chegou a adiantar, e foi a própria companheira que interviu toda essa situação. Para você ter noção, de acordo com informações que foram coletadas lá em loco, ele chegou até a armar uma emboscada contra a própria vítima. Então, assim, no dia do crime, você deve me perguntar, mas o que aconteceu? Que tentativa de homicídio foi essa? Bom, ele se muniu com uma faca, um facão, e foi para cima, portanto, do sogro dele, do outro homem, do pai dessa jovem, da companheira dele. E a partir do momento que ele foi para cima do pai, a companheira estava na hora e viu tudo. E foi nesse exato momento que ela interviu. Ou seja, o pior não veio a acontecer. Então, assim, o boletim de ocorrências, à época, foi registrado. As diligências foram iniciadas pela própria Polícia Civil lá da região. Foram coletadas algumas oitivas de populares, de pessoas próximas, amigos, famílias, e entender de quem se tratava, portanto, esse suspeito, o investigado, se era uma pessoa violenta, agressiva. Detalhes que foram, portanto, confirmados ao longo desse processo de investigação. Eles chegaram à conclusão, inclusive, que ele tinha, né, essa condição, esse comportamento muito violento. Ele chegou, inclusive, a cometer outros atos de xingamentos, de agressões com populares que moram lá mesmo pela localidade. Alguns desses moradores afirmaram, inclusive, que abandonaram, veja só, os seus terrenos porque estavam com medo, né, das ameaças e de uma possível retaliação em relação a esse homem. Então, hoje ele foi preso, a polícia foi até lá a localidade, descobriu a sua localização, foi até o local, efetuou a prisão. Hoje, ao longo do dia, ele passou por uma audiência de custódia e permaneceu preso. A partir de agora, ele já fica à disposição do Poder Judiciário. E em relação à vítima, agora ela se recupera, assim como a companheira, que foi uma heroína, digamos assim, né? Por tentar intervir, ter conseguido e não ter deixado que o pior acontecesse. Mariana. Que história, viu, Vinícius? Parece coisa de filme, mas é a vida real. É o machismo de fato. Ou seja, esse homem ficou com ciúme da mulher e de uma hora para outra se tornou um criminoso. Porque ele não matou, mas tentativa de homicídio também é crime. Também é crime. Obrigada, viu, Vinícius, pelas informações.